Bom, então, voltando com os trabalhos, a defesa do acusado, através do colo escalado, terá o tempo de 1 hora e 30 minutos, iniciando às 11 horas e 15, podendo se estender até às 12 horas e 45 minutos, para expor aqui para o Conselho a tese de defesa. Então, não faço uma palavra. Excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, presidente deste Tribunal do Júri, faltando, falar Vossa Excelência, sua competência em presente, junto a este tribunal e todas as oportunidades que tive de trabalhar com Vossa Excelência, demonstrando capacidade, habilidade para faltar. Gostaria de saudar ao membro do Ministério Público, meu amigo, em particular, o Oswaldo, com quem aceito as palavras ditas, mas há verbo suspeito pela amizade que temos, qual gosto de agradecer a Vossa Excelência pelas oportunidades que me foram dadas e realmente entrando nessa paixão que é o Tribunal do Júri, que Vossa Excelência abriu as portas para este advogado. Gostaria de saudar ainda os demais servidores, bem como a Polícia Militar, presente, prestando segurança, e gostaria de saudar a Vossas Excelências, hoje em maioria homens, por isso, no qual foi trazido a Vossa Excelência o caso onde foi vitimado o senhor Vitor. De início, a defesa tem que fazer algumas ponderações pela delicadeza do caso. Primeiro, pela ausência de provas arroladas pela defesa, até então, que era patrocinado pelo professor Edu, bem como a delicadeza que a defesa tem que observar por tratar-se apenas de declarações e depoimentos do Ministério Público. A denúncia trouxe que a vítima, Vitor, teria sido ceifada sua vida através da prática do senhor Fabrício, o qual trouxe ainda nesta mesma denúncia que seria o senhor Flávio que teria atraído a vítima para o senhor Fabrício executar da forma que foi dita pelo Ministério Público. A defesa teve o cuidado de trazer este fato sobre a impronúncia do senhor Fabrício e tentarei, de forma resumida, explicar o que seria uma impronúncia. O nosso sistema do Tribunal do Júri, ele é considerado bipartido. Nós temos uma primeira fase do Tribunal do Júri, que é junto ao magistrado, o qual, entendendo que há indícios de autoria, pronuncia o acusado ao plenário do Tribunal do Júri. E aqui estamos. Naquele momento, o Fabrício, o qual o Flávio foi acusado de levar a vítima para ser abatido pelo Fabrício, o doutor juiz de direito, naquela oportunidade, entendeu que
não havia indícios da autoria do Fabrício. Então aí é onde começa a defesa tentar mostrar a Vossas Excelências que o erro está desde o início. Ora, Flávio é denunciado pelo Ministério Público de ter levado a vítima junto ao Fabrício. E o doutor juiz nem sequer entendeu que o Fabrício teria indícios de autoria para trazer ao tribunal do júri. Então, como é que se pode compreender e aceitar que o ato dele, o qual está sendo acusado, que o doutor Falcandre colocou sabiamente, de ter uma participação, de ter levado a vítima junto ao Fabrício, e o Fabrício foi impronunciado. A única certeza que se há é a morte dele, da vítima. Não se há certeza se foi Fabrício e o juiz entendeu que não havia indícios para trazer nem para cá, para Vossa Excelência julgar, quiçá, de que supostamente teria tido a ação de levá-lo até o Fabrício. A única certeza que se é a morte da vítima, porque consta, e tive o cuidado de olhar, consta, realmente ele morreu. Porque eu tive que observar isso, porque se o acusado de matar foi impronunciado, por que quem está acusado de levar a vítima está no tribunal do júri? São cuidados que a defesa tem que trazer, principalmente no nosso caso, o qual ingressamos apenas para fazer o júri, não acompanhamos a fase de defesa dele. Tivemos que trazer alguns fatos, não vou estender muito nesse caso, mas alguns fatos eu tenho que trazer a Vossa Excelência para que, como o próprio doutor juiz-presidente disse, Vossa Excelência julgarem o caso com a vossa consciência e os ditames da justiça. Corroboro plenamente com as alegações trazidas do Ministério Público na sua preocupação com a sociedade, qual eu também tenho. E Vossa Excelência com certeza também tem. Agora, não por conta disto, temos que pegar um caso e esquecer o processo e condená-lo. Esquecer o processo, o que nos diz a história do processo. O que nos diz os fatos que foram apurados contra ele e contra o Fabrício. Esquecer isso e jogar sobre ele uma sentença sumária de que a sociedade sofre um perigo, condena. Não. Essa defesa não vai permitir. Corroboro a preocupação que o doutor Oswaldo tem, tenho eu também, em sair de minha casa e deixar minha família, em viajar, em sair de minha casa e ir para um apartamento por conta da violência. Isso é uma realidade. Isso não é utopia, não. O doutor Oswaldo está corretíssimo. E a preocupação do doutor Oswaldo não é mais do que justa. Tem que se ter. Mas a função da defesa e a função também do Ministério Público é trazer para cá a história do processo, como trouxe e mostrou os fatos que achava relevante. Me chamou a atenção um fato trazido pelo Ministério Público, que quando da cena do crime, o qual fiquei lá imaginando, tal qual trouxe, tal qual também extraiu depoimentos, como teria sido a cena deste crime. Tive que indagá-lo pela ignorância dele acerca deste prazo, dessa distância entre as pessoas, porque esse cidadão não tem conhecimento que se trata 1 metro, 2 metros, 3 metros, quiçá 30 metros. Quando disse 30 metros, minha preocupação foi patente.
noção e mostrou aqui que ele não tinha noção nem do que era 30 metros. Consta nos autos que ele foi em companhia da vítima, o qual consta no processo também que o Rafael, que trouxe aqui, que irei trazer a peça de Rafael, que é de fundamental importância, também estava e retornou de um ponto. Então, a cena do crime trazida, ilustre peça do Ministério Público, tratou de que Fabrício, o que foi impronunciável, Fabrício estaria armado, ou estava, só sabe quem estava lá no local. Estava armado, brincando com uma arma, o qual tirou projéteis, botou, levantou a arma e apontou para a vítima. Particularmente, eu não consigo compreender que se permaneça perante uma pessoa armada, mostrando um total descontrole da forma que foi trazido, brincando com o projétil, e essa pessoa fique de frente, aguardando se alvejar. A defesa não consigo compreender. Porém, vamos seguir esta linha de raciocínio. E apontou a arma para cima, apontou e disparou na cabeça da vítima. Isso todo mundo olhando, inclusive a própria vítima, olhando, sem correr. Esqueceu-se apenas um detalhe, Ministério Público, que os disparos na vítima foram por trás. Houve disparo. Os disparos foram nas costas e na cabeça, por trás. Eu não consigo compreender que a cena do crime, o Fabrício, como trazido, este Fabrício, que foi impronunciado e encontra-se, Deus sabe aonde, tenha dito a ti, ou tenha arrodeado para frente da vida, ou tenha vindo para cá. Não existe isso, não. Vamos brincar com isso, não. Lidar com provas, o qual você não participou, como é o meu caso, e provas que ele também não trouxe, talvez por conta que haja passado despercebido pela defesa, ou realmente não quis arrolar provas a favor dele. Mas esta cena trazida aqui para Vossas Excelências, isso não existe. A conclusão da perita, e faço questão de mostrar, inclusive, as fotos, como foi encontrado no curso do chão. Você vê na foto aí. Demonstra que o tiro foi por trás. E ele foi desmoçado. Encontrado o corpo. Então não é, no mínimo, plausível entender esta cena do crime trazida aqui. Que ele morreu está comprovado. Mas esta cena do crime, querendo imputar a Fabrício, que já está pronunciado no processo, e imputar agora a ele a conduta de ter trazido o rapaz para ser assassinado, essa conduta não tem como a defesa digerir e deixar que Vossas Excelências compreendam desta forma, sem ser a verdade. A perita concluiu. Vossas Excelências têm o direito, inclusive, se quiserem querer ver as fotos, mas a defesa será um pouco mais técnica e vai
atacar apenas os pontos que achamos conclusivos neste fato. A perita diz o seguinte, na sua conclusão: face o exposto e, diante dos elementos materiais encontrados e analisados, concluem as peritas signatárias com base no exame de local que Vitor, a vítima, teve como uma causa jurídica de seu homicídio praticado com instrumento pérfido completório. Dos vestígios, pelas características e localização das lesões, provável é que a vítima ou estava fugindo do ataque do seu homicida, a vítima não estava esperando ninguém levantar a arma e atacar, ou estava fugindo do ataque, ou foi alvejada antes de esboçar qualquer reação de defesa. Esboçar qualquer reação de defesa. Então, nenhuma destas duas possibilidades eu consigo encaixar esta cena do crime de que o nego Bill, conhecido, que era o Fabrício, que foi impronunciado, tenha levantado a arma, descido a arma e atirado. Se a perita disse que ou ele estava fugindo, e isso é importante vocês fixarem nesse sentido, ou estava fugindo, ou foi atingido sem esboçar nenhuma reação, porque foi pelas costas. Por que peço para fixar? E este registro da conclusão está no perito, no laudo pericial. Se vocês quiserem ver, poderão requerer ao juiz. Por que é importante trazer esses fatos, essa conclusão? Flávio disse que estava à frente, andando. A vítima estava um pouco atrás, que houve aquela divergência de distância. E Rafael estava onde? Rafael, que disse que foi ele, depois disse, porque a família da vítima disse que Rafael me contou toda a história. E Rafael estava onde? Flávio, a vítima, alvejada por trás. Rafael estava onde? Quando ele disse que Rafael ia ter a preocupação de perguntá-lo onde Rafael ficou. Rafael ficou aonde? Por que esta preocupação de Rafael e a família e contar uma história que tinha sido ele que tinha sido o autor, tinha levado ele para Fabrício? E Fabrício foi impronunciado, nem sequer indício de autoria tinha contra ele. Por que Rafael fez essa bondade toda? E quando foi acariado na frente do delegado de polícia, que o delegado sabiamente teve a preocupação de botá-los todos na frente, o irmão da vítima disse: você não me disse que tinha sido Fabrício que tinha atirado? E juntamente com o que tinha sido levado para lá, teria sido o Flávio? Ele disse: não disse isso não. Só quem mente nesse processo é o Rafael. O mentiroso é ele. Não sou eu que estou dizendo não. Quem está dizendo é a impronúncia de Fabrício e o processo que traz agora de Flávio. Está dizendo mentira? Não sou eu, não é a defesa do Cláudio Escalado que está dizendo isso. Eu estou trazendo para Vossas Excelências a situação que enxerga a defesa. Porque se a perita disse que os tiros foram alvejados pelas costas, como eu vou engolir uma tese de que Fabrício estava esperando, brincando com munição, e a vítima ia ficar aguardando? Jurados. Justiça tem que ser feita. E foi um dos meus juramentos, a justiça. Porém, não pode a defesa calar diante de fatos trazidos a Vossa Excelência, da qual entende ser. Inclusive, eu não culpo o Ministério Público, não. Porque o Ministério Público trouxe essa versão dessa cena do crime baseado no processo. Baseado no que Rafael contou. Rafael que contou. De onde surgiu toda a história veio de Rafael. Rafael que, quando
estavam os três, ficou para trás. E Rafael disse a Valderi, consta no processo, Valderi é o irmão da vítima, Valderi disse o seguinte: Rafael contou como teria sido essa versão, e contou que teria até um terceiro que teria mando matar. Só quem sabe de detalhes é Rafael. Se a defesa estivesse no processo, quando permitia a legislação para trazer para cá para Vossa Excelência, eu teria rolado. Rafael para vir contar aqui, perante Vossa Excelência, e esclarecer por que ele disse que foi ele, que foi Fabrício, sendo Fabrício impronunciado depois, e estando agora Flávio na mão de Vossas Excelências, para dizer, Fabrício não matou, mas ele levou. Se é a mesma história, como é que Fabrício é impronunciado e ele é condenado? Essa questão de que ele é foragido, no filosófico, sua sabedoria e sua competência dentro do Ministério Público, perguntou sabiamente onde ele estava. Consta no processo que o pai da vítima, porque não se trata, tem dois irmãos aqui na vítima, existe um genitor e um irmão. Tem dois irmãos. O genitor disse onde ele estava. Eu vou mostrar a Vossa Excelência no depoimento do senhor José Barbosa da Silva, que é o genitor da vítima, diz que Batatinha sumiu com medo de Nego Bill. Depoimento de juízo. Na frente do seu advogado, junto ao Ministério Público, na frente do magistrado. Que Batatinha, como é conhecido o Flávio, sumiu com medo de Nego Bill. Foi Nego Bill que matou ou não? Foi Rafael que matou? A justiça disse que não. A justiça disse que não foi Nego Bill que matou, não. A justiça disse que não havia nem indícios, porque nessa primeira fase do tribunal do júri, figura o princípio que, na dúvida, tem que ser em favor da sociedade, tem que ser levado a júri. Por mais que esta mesma dúvida venha absorvê-lo no júri. Mas a dúvida, se presente, se patente, se existente, nessa primeira fase, leva-se a júri, em proteção à sociedade. Nem sequer dúvidas tinha de que Nego Bill tinha matado esse rapaz. Foi pronunciado. E aqui estamos com o Flávio, acusado de ter participado na conduta de levá-lo até o local do crime para Nego Bill matar. Nego Bill que foi. E vou repetir, vou repisar, porque é importante para a defesa. Que Nego Bill, Fabrício, foi impronunciado. Não havia dúvidas da participação dele. O processo é tão confuso que o José Barbosa, o genitor da vítima, disse que, em fase de inquérito policial, em fase de delegacia, que obteve conhecimento através do amigo da vítima, Rafael, que Batatinha convidou a vítima. Olha, Rafael apareceu. Quem disse ao pai foi Rafael. Depois Rafael desmentiu. Disse, não, eu não disse não. Por que Rafael teve essa preocupação tão grande em gerar para a família a culpabilidade dele e de Nego Bill, que foi pronunciado? Só Rafael que diz. Só Rafael que diz. Rafael, aquele terceiro que ficou por trás quando os dois chegaram. Isso, por coincidência, a vítima foi alvejada
conclui a perita pelas costas, sem chance de esboçar a defesa. Ele estava na frente. Não pode figurar a tese de que foi Nego Bill, porque ele foi pronunciado. A justiça que disse que ele não foi ele. Ele estava na frente. Não existe mágica para disparar pelas costas quem está na frente. E Rafael foi quem ficou por trás. Se foi ele ou não, cabe à justiça. É a defesa. O Ministério Público tem a função de apurar. O pai disse ainda que teve ciência que o mandante no crime foi Ligeirinho. Já surgiu uma outra pessoa. Ligeirinho teve seu filho assassinado por essa vítima. Surgiu a hipótese que Ligeirinho não teve seu filho assassinado, se manda matar. Quem matar? Pode ser Rafael? Bom. Inclusive o próprio Rafael disse que tem conhecimento que pouco tempo atrás a vítima assassinou uma pessoa no bairro da Ressurreição. Por isso que surgiu essa terceira pessoa. Ou essa quarta pessoa, tá? O Rafael sabia tudo. O Rafael é quem diz quem mandou matar. O Rafael é quem disse quem matou. O Rafael é quem disse quem levou. E aí Rafael tornou-se tão refém do processo que o próprio delegado de polícia fez questão de escutá-lo novamente. O delegado disse, Rafael foi escutado em um momento, e ele foi o único que o delegado disse, manda chamar Rafael de novo. O único no processo que foi escutado 2 vezes foi o Rafael. Rafael, esse terceiro que ficou por trás, por último, e o Rafael quem disse toda a história de tudo. O delegado de polícia